Se você evitar dar feedback para não gerar conflito ou só dar feedback quando já está irritado, esse vídeo vai mudar completamente a sua forma de liderar vendas, porque essa é uma das melhores ferramentas para você evoluir vendedores na sua equipe. Nós vamos começar pelo conceito central. Feedback não é conversa difícil. Feedback é uma ferramenta de gestão e principalmente de desenvolvimento das pessoas. Times de alta performance recebem feedback o tempo todo, e não porque eles erram mais, porque eles querem melhorar muito mais rápido. Olha, tem vários estudos citados pelas maiores consultorias de performance, reforçado por grandes conteúdos aí, né, do mercado. Só que você joga no Google aí, joga no chat GPT e você vai ver que, em geral, as empresas que têm como cultura feedback performam de 20% a 30% a mais. Eu sou o Thiago Concer, treinador de vendas número 1 do Brasil, e nesse vídeo eu vou te mostrar que o problema é que a maioria dos líderes dá feedback do jeito errado, tarde demais, de forma emocional e sem estrutura e fundamento. Fica até o final, que também lá eu vou dar uma grande oportunidade para você conseguir melhorar não só a questão de feedback, mas melhorar a operação e a engenharia de vendas da sua empresa, beleza? Mas só, uma coisa antes bem rápida, clica no like e clica no botão de se inscrever. Por quê? Você recebe antes que todo mundo, e coloca no sininho também, porque você garante os melhores conteúdos de gestão e vendas do Brasil. Bora lá então conversar? Vamos lá. Por isso, o primeiro passo para dar feedback e para o feedback funcionar é definir propósito e regras básicas. O propósito do feedback precisa estar claro, tanto para o líder quanto para o vendedor. Fechou? Então vamos lá. Essa conversa não é sobre punição, sobre puxar a orelha, é sobre evoluir os vendedores. Sem esse alinhamento, qualquer feedback acaba virando um ataque pessoal. Outra regra básica: feedback precisa ser frequente e próximo do fato. A gente fala aí, né, que é um prato que se come quente. Quando você guarda feedback por semanas, ele perde força e vira cobrança acumulada. Por isso que eu gosto de dar feedback na hora, eu não gosto de fazer reunião de feedback. Agora, a gente vai para uma estrutura de feedback seguindo uma lógica simples e extremamente eficiente. Vamos lá. O primeiro pilar do feedback é fato ou comportamento observável. Aqui, você precisa ser objetivo e bem específico, tá? Nada de rotular ou de ser muito abrangente. Então, qual que é um jeito errado? Olha, ô Paulo, você é muito desorganizado, né? E como que farei isso de forma certa? Olha, Paulo, nas últimas 3 propostas, o retorno para o cliente demorou mais de 2 dias. Isso não pode acontecer porque o combinado nosso é enviar no mesmo dia. Por que isso funciona? Porque fato não gera defesa. Opiniões sim. Aí cada um vai querer defender o seu. O segundo pilar é o impacto daquele comportamento. Depois de você descrever o fato como eu mostrei, você tem que explicar o efeito real. Olha, no último caso, o cliente esfriou, obviamente, e acabou desistindo da negociação porque ele deve ter recebido outras propostas nesse intervalo. Então esse ponto é essencial porque conecta o comportamento com o resultado do vendedor. O vendedor ele passa a entender por que aquilo importa, por que aquele erro é tão importante a ponto de ser corrigido. Sem impacto, o feedback ele vira um detalhe irrelevante, tá? O terceiro pilar é o ajuste esperado. Aqui você vai deixar claro o que precisa mudar, tá? Então, um exemplo. A partir de agora, a gente precisa responder propostas em, no máximo, até 2 horas depois de feita a reunião. Beleza? Feedback sem o ajuste é só um desabafo. Então, agora a gente vai falar de atividades práticas que fazem o feedback virar uma cultura. Não só um evento, não só um momento que você falou para ele melhorar. Isso é uma cultura instalada na sua empresa. Uma prática poderosa de feedback é o feedback rápido do dia a dia. Então, não espera a reunião mensal, semanal. Se você viu algo bom ou algo que você tem que corrigir, faz um feedback curto, 2 minutinhos, 1 minutinho, logo depois do acontecimento. Quer ver um exemplo? Olha, Paulo, eu gostei da forma como você conduziu a objeção hoje, tá? Você ouviu muito bem antes de falar e validou antes de dar uma resposta para ele. Então, esse tipo de feedback, ele reforça o comportamento positivo imediatamente. O cara fez, já recebe um feedback do comportamento dele, então reforça de forma positiva. Outra atividade importante é o feedback estruturado em reuniões, conhecido também como one-on-one, né? No one-on-one, o feedback ele precisa seguir sempre a mesma lógica. Então, vamos lá. Primeiro, um ponto positivo, depois um ponto de melhoria e, obviamente, um compromisso claro, afinal, é uma ferramenta de evolução. Isso cria previsibilidade emocional na pessoa. Então o vendedor, ele não entra defensivo, daqui a pouco ele vai falar, não, eu já sei como funciona a estrutura. Também é importante entender que feedback, ele não é um monólogo, você não vai sentar e só passar aquilo. Depois de você dar o feedback, faz uma pergunta para ele, até para saber se ele realmente abraçou aquele ponto que você trouxe. Isso fez sentido para você? Ou o que você acha que pode fazer de diferente diante de uma situação como essa? Quando o vendedor participa, a chance da mudança aumenta muito, porque esse é o nosso foco, não é dar bronca, é fazer com que ele não cometa o mesmo erro. Agora, a gente vai falar dos erros mais comuns
erros feitos ao dar feedback pelo gestor. Então vamos lá. Primeiro erro, feedback genérico. Isso talvez seja o que mais acontece. Quer um exemplo? Olha, você precisa melhorar a sua postura. Meu amigo, isso não diz nada, é muito abrangente. O segundo erro é o feedback emocional. Quando você dá o feedback irritado, por exemplo, o foco ele sai do comportamento e vai pro tom que você tá dando. E aí, meu amigo, cada um vai querer defender o seu ponto. Terceiro erro, feedback público para correção. Cara, reconhecimento pode ser em público, mas a correção não. Agora um ponto essencial, feedback também é reconhecimento. Não é só aquilo que precisa melhorar, aquilo que está sendo feito muito bem. Reconhecer alguém que fez algo certo reforça a cultura e cria uma referência para o time. Não reconhecer gera desmotivação silenciosa, que é o pior, e a gente só descobre quando ele pede para sair. Feedback não serve só para corrigir erro, serve para direcionar o que está sendo muito bem feito. E por fim, obviamente, o feedback precisa terminar com um acordo claro. Óbvio, é o fechamento de ouro. O que você vai fazer de diferente a partir de agora para que isso não aconteça? Ou quando que a gente revisa isso de novo? Sem acompanhamento, feedback vira conversa bonita. Sem uma data e o que tem que fazer de forma muito clara, é tempo jogado fora. Feedback bem feito não gera conflito. Pelo contrário, ele gera crescimento. Se você aplicar esse modelo de forma consistente, você vai perceber algo muito interessante. As conversas, elas ficam mais fáceis, o time fica muito mais maduro, você trata de coisa que realmente importa e, é óbvio, os resultados ficam melhores. E como prometido, lá no início, o meu conselho é o seguinte, se você quer aprofundar isso, as etapas, feedback, rotina, ritual, você precisa estar comigo na imersão Sales Strategy lá no Sales Club em São Paulo todo mês. Se você é dono da empresa, esse convite é para você. Vão ser 2 dias comigo e com os meus sócios para montar, estruturar a engenharia do seu departamento comercial para criar previsibilidade, receita e, obviamente, escalar como processo, você dominando o crescimento da sua empresa. Então, ou você pode clicar no link aqui embaixo, ou você pode escanear o QR Code que está aqui na sua tela. Combinado? E se você aplicar esse modelo aí, você vai ver, por algumas semanas, você vai perceber que o time comercial começa a vender mais com menos desgaste, que é isso que a gente quer para nossa operação. E, obviamente, você já teve aí dor de cabeça por não conseguir contratar alguém bem, ou contratar alguém que você achava que era bom e depois era muito ruim, te deu uma dor de cabeça incrível? Então, é só você assistir esse vídeo aqui do lado que eu vou ajudar você a como contratar bons vendedores. Bora lá!